Bom dia, Bom Rodrigão, dia tudo bom? aí. Tudo bem, Bom dia, Igor? professora. Bem-vindo. Bom dia, Bom dia. tá ruim a internet aqui em casa, vocês Tá ruim a acreditam? internet? Poxa vida, a minha É, internet tá horrível também. Quem é o Fica Igor? horas sem internet, é, sinal eu, Wi-Fi Cláudio, toda bom dia. hora. Cláudio, Vamos Bom lá, dia, vou bom dia. compartilhar aqui agora de novo. Pronto. Estão vendo a tela agora? Sim. E vamos lá. Então, vamos começar. Bom, então, para a gente começar, eu quero definir para vocês o que é a avaliação de risco, né? Então, o que a gente define como avaliação de risco? Então, é um processo que a gente vai utilizar no ambiente de trabalho, justamente para avaliar os riscos ambientais que a gente pode encontrar nesse ambiente de trabalho, né? Então, a gente vai lá e vai inspecionar esse local e vai fazer essa avaliação. Então, a gente vai identificar os possíveis riscos naquele local de trabalho. A partir dessa identificação, eu vou avaliar aquele risco, né? Eu vou saber que tipo de risco que ele é, né? Qual que é a categoria do seu risco, se aquele risco aí pode causar alguma lesão ou algum dano para o trabalhador. E aí, através dessa pesquisa, dessa análise, eu posso verificar possíveis planos de ação para agir, para tentar eliminar esse risco ou controlar esse risco, né? Então, propor medidas preventivas. Então, aqui a gente vê, né, a avaliação de riscos, então é um processo de avaliação desses riscos, né, da saúde e segurança do trabalho no próprio local de trabalho, que vai me auxiliar ali, né, a identificação desses riscos e verificar possíveis medidas de controle para ele, tá? Tudo bem quanto à definição da avaliação? Sim. Sim? Sim. Ótimo. Muito bem. Então, a gente vai lembrar um pouquinho o que são os riscos ambientais. Vocês lembram quais são as categorias de risco? Quem que pode me falar? Quais são os tipos de risco que a gente tem na segurança? Biológico, físico e ergonômico. Uma carioca, ó. Então, tá até escrito na tela ali, ó. Químico, físico, biológico, ergonômico e acidentes. Lembra? São os 5 grupos principais, são as 5 categorias principais de risco. O Luciano explicou para vocês, né, um pouquinho sobre esses riscos no início do curso, explicou, né? Então a gente vai só dar uma recordada para vocês lembrarem e para que a gente possa aí dar sequência aí na nossa aula, tá bom? Então, o que são riscos ambientais, né? Então são aqueles agentes presentes, né, no ambiente de trabalho que podem causar algum tipo de lesão, que podem causar algum tipo de dano, né, para os trabalhadores que estão expostos a esses riscos, né? Então, esses riscos estão ali no ambiente de trabalho, esse trabalhador vai estar exposto a esse risco, e aí ele pode ser que tenha algum prejuízo em relação a esses riscos, tá? Ele pode sofrer algum tipo de acidente, né, que pode ser um acidente imediato, de repente ele pode sofrer um corte, uma perfuração, uma queda, e aí tem uma fratura, ou a longo prazo, né? Ele pode desenvolver algum tipo de doença ocupacional a longo prazo, tá? Então, esses são os riscos ambientais. E aí, a gente vai para a classificação dos riscos, né? Esses riscos que vocês me falaram. Então, a gente tem aí as 5 categorias, né? 1, 2, 3, 4, 5, com cada um com a sua cor correspondente, né? Então, nós temos lá o físico verde, o químico vermelho, o biológico marrom, o ergonômico amarelo e o azul, que é acidentes. Então, eu vou dar uma repassada aqui nessa tabela para vocês. Essa tabela, gente, ela foi retirada da portaria número 25, né? Então, tá aqui no slide, ó, portaria número 25, de 29/12/94, né? Então, essa tabelinha de riscos ambientais vai acompanhar vocês para o resto da vida de vocês, né? Então, vocês vão andar com ela debaixo do braço para tudo que é canto. E vocês vão acabar decorando ela, né, ao longo aí da jornada de trabalho de vocês aí nesse trajeto da segurança do trabalho. Então, falando um pouquinho dos riscos físicos, né? Então, o que são esses riscos físicos? Assim, de uma forma bem geral, esses riscos físicos, eles são diversas formas de energia, né? Que precisa do ar para se propagar mecanicamente, né? Então, vai ter alguma alteração no ambiente e esse trabalhador, ele pode sentir aí esses riscos, mesmo que ele não esteja diretamente exposto a ele, tá? E aí a gente tem lá o ruído.
Então, ruído lá, um ambiente muito ruidoso, um ambiente muito barulhento, pode levar o quê? Uma perda auditiva, né? Que essa perda auditiva pode ser instantânea, né? De repente ele foi exposto a um ruído muito, muito alto e ele pode perder a sua audição naquele momento daquela exposição. Ou ela pode ser também a longo prazo, né? A pessoa vai lá um pouquinho cada dia sendo exposta a esse ruído, isso vai afetando lá as fibras nervosas lá do ouvido dessa pessoa e vão se danificando e ela vai perdendo essa audição com o tempo, né? E lembrando que uma vez perdida a audição, ela não volta mais, não é recuperável, né? Então, não tem mais jeito. Então, é muito importante a gente prevenir esse tipo aí de agente, tá? O ruído. Aí tem a vibração, né? Então, tem aí muitas ferramentas, muitas máquinas que são vibratórias, né? Que o trabalhador acaba ali manipulando essas máquinas e aí acaba se expondo a esse tipo de agente, né? A vibração. E aí a vibração pode causar algumas doenças, né? Uma delas, como exemplo, é a síndrome de Raynaud. Não sei se o Lu chegou a comentar com vocês sobre essa doença. Que ela é uma interferência na circulação sanguínea da pessoa, né? Então, ela fica com as pontas dos dedos toda esbranquiçada, né? Por uma deficiência de circulação sanguínea periférica, tá? E aí ela tem dormência, né? Perde a sensação, o tato nas mãos. E dependendo do caso, precisa até amputar, tá? Então, é uma doença aí relacionada à vibração e também ao frio, tá? Essa síndrome de Raynaud também é relacionada ao frio. Mas essa tem cura, professora? Oi, pode falar. Ela não tem cura? Então, depende do estágio, né? Então, assim, ela tem diversos estágios, desde o mais levinho, né, que é bem temporário, é só um formigamento mesmo, que volta depois ao normal, até os casos mais graves, que aí precisa amputar realmente, né, que não tem mais retorno, né, a circulação sanguínea não dá para ser recuperada naquela região, e aí acaba necrosando, né, o tecido. E aí a pessoa precisa amputar, tá? Depende do estágio que é de acometimento daquele membro, né? E aí, por exemplo, se a pessoa desenvolve essa síndrome e não cuida, né, não vai ao médico, deixa passar, ela pode ir piorando o seu quadro, tá? Mas ela é reversível, dependendo do estágio que ela tiver, tá bom? A radiação ionizante. A radiação ionizante é aquela que pode ser cancerígena, né? Alguém pode me dar algum exemplo de contato com radiação ionizante? Por exemplo, alguma atividade que tenha contato com radiação ionizante? Vocês sabem? Alguém que trabalha no hospital, professor, raio-x? Isso, no raio-x, exatamente. Né? Então, profissionais que manipulam raio-x. Né? O raio-x, ele emite uma radiação ionizante. Né? Essa radiação ionizante, ela é capaz de alterar a estrutura, né, molecular, né, das nossas células, as estruturas das nossas moléculas. E aí a gente pode desenvolver um câncer, né? Então, um exemplo de atividade aí é o pessoal de raio-x, né? Por isso que eles têm aqueles coletes de chumbo. Pode falar, quem quer falar? É eu, professor Igor. Pode falar, pode falar. Eu tava vendo uma vez, eu tava trabalhando, e aí eu vi um cara da Eletropaulo falando da questão da afiação, aquela afiação mais forte, mais grossa, que fica nos topos mesmo da... Sei, aquela mais calibrosa. Sei, pode falar. Ela também transmite a radiação ionizante, né? Ou não? Então, são as torres de transmissão. Isso, as torres. As torres. Não é o cabeamento em si, mas a própria torre, né? Mas aí é a radiação não ionizante. Mas entendi. aí ela pode, ao longo prazo, né? Se a pessoa fica exposta há muitos anos ali nas torres de transmissão, ele pode vir a desenvolver algum tipo, né, de problema, tá? Aí a radiação não ionizante. Então, por exemplo, são aquelas que não têm alteração molecular, né? Então, elas não são cancerígenas. Então, por exemplo, a gente tem o quê? A radiação solar, né? Radiação solar não ionizante, né? Apesar de não causar câncer, ela pode causar queimaduras e outros prejuízos, tá?
Professora, Oi. O micro-ondas também entraria ou não? O micro-ondas é não ionizante. Tá? É por causa do comprimento da onda, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Vocês vão ver bem a diferença quando vocês forem estudar radiações, né? A gente tem uma régua, né, que tem lá todos os níveis de comprimento de onda, e aí vocês vão ver a diferença de uma de outra, né? Então, menor comprimento tem um dano tal, maior comprimento tem um dano tal. Então, quando vocês forem estudar radiações, a gente vai estudar bem detalhadamente essa questão das radiações. O que é ionizante, o que não é, o que é prejudicial, o que não é, tá? O frio, então, existem aí diversos tipos de atividade que tem essa exposição ao frio. Então, é frio extremo, né? Não é temperatura fria, é frio extremo mesmo. Então, o pessoal que trabalha em frigorífico, né? Pessoas que trabalham em temperaturas extremamente baixas, né? Que podem causar algumas doenças, alguns problemas respiratórios, pulmonares, enfim, problemas de pele. O calor também em temperatura extrema, né? Em altas temperaturas. Então, o pessoal que trabalha direto com forno, fundição, né, também pode ter desidratação, alguns problemas gastrointestinais, problemas circulatórios, entre outros, tá? As pressões anormais, então a gente tem a pressão hiperbárica, que é pressão alta. Então, por exemplo, mergulhadores, né, que mergulham lá em altas profundidades. Então, tem uma pressão muito grande naqueles trabalhadores, né? Naqueles mergulhadores, por exemplo, que consertam navios, né? Subaquáticos. Então, eles ficam com uma pressão muito grande no organismo deles, né? Por conta da profundidade que eles estão. E aí tem todo um processo, todo um padrão a ser seguido, né? Como medida de controle, para eles voltarem à superfície de uma forma segura e não desenvolverem uma série de doenças que a gente vai ver também quando a gente for estudar pressão, tá? E a hiperbárica, né, que é essa que eu falei, e a hipobárica, que é pressão baixa. Então, por exemplo, aqueles aviadores, eles têm essa condição da pressão ali anormal também, que também podem causar alguns prejuízos para o organismo dele. Então, a gente vai estudar isso também com mais detalhes aí quando for estudar pressão. E a umidade, pessoas que trabalham em ambientes úmidos, encharcados, né, que tem contato direto com água, podem desenvolver também algumas doenças de pele e terem alguns prejuízos em relação a esse contato com essa umidade, tá? Então, esses são os riscos físicos, beleza? Dúvidas dos físicos? Não? Não. Tudo certo? Tudo. Beleza, vamos seguindo. Segue. Químicos. Então, a gente tem o químicos. Muitas pessoas têm um pouquinho de dúvida, porque ele traz aqui para a gente, né? Poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores e substâncias e produtos químicos em geral. E aí fala, tá, professora, mas o que é poeira? O que é fumo? O que é névoa? O que é neblina? Né? As pessoas acabam confundindo muito essas nomenclaturas. Então, o químico, a gente divide os químicos em aerodispersóides, que são aqueles que ficam suspensos no ar, né? As partículas ficam pairando no ar, ficam suspensas. E esses aerodispersóides, eles são divididos em dois tipos, tá? A gente tem os aerodispersóides líquidos, que são as névoas e as neblinas, e os aerodispersóides sólidos, que são os fumos e as poeiras, tá? Eles se dividem dessas duas formas, os líquidos e os sólidos. Então, a poeira, o que é a poeira? Então, a poeira é um particulado sólido, né? Então, particulados sólidos, a gente tem a poeira, o fumo e tem as fibras também, tá? Não tem na tabela as fibras, mas elas são classificadas também como particulados sólidos. Então, a poeira, são partículas sólidas pela ruptura de um sólido, né? Então, por exemplo, pessoal que trabalha em marmoaria, né? Que eles cortam as pedras de mármore. Sai uma poeira danada. Alguém já viu? Já presenciou o corte de mármore? Sim. Já foi visitar, ou já foi comprar mármore em algum lugar que eles estavam cortando? É uma poeira lascada que tem nesse ambiente, né? Até escorrega o piso de tanto pó que fica. E aí essa poeira, né, ela sai dessa pedra, ou seja, é uma partícula sólida que foi rompida e que aí acabou
levando a essa poeira, e aí ela é extremamente prejudicial para esses trabalhadores, né? Inclusive, no corte de mármore, eles trabalham com jato de água, não sei se vocês já viram, né? Para amenizar essa questão dessa poeira no ambiente. Então, essa é a poeira, né? Poeiras são partículas sólidas pela ruptura de um sólido. Aí lembra da marmoraria, para vocês não esquecerem. Depois, os fumos. O que são os fumos? Então, são partículas sólidas pela condensação ou oxidação de vapores de substâncias sólidas. Né? Então, por exemplo, a gente tem um fumo, a solda. Né? Então, ela solda, quando o soldador está sondando, sai aquela fumacinha, né? Aquela fumacinha ali é o fumo, tá? Então, são partículas sólidas pela condensação ou oxidação de vapor de alguma substância sólida. Então, por exemplo, a gente tem a solda, para vocês não esquecerem, ou então processos de fundição também, né? As indústrias de fundição também soltam esse fumo. Tem as fibras, que não tá aí na tabela, né? Então, são longos e finos filamentos, né, de um material específico, por exemplo, o amianto, né? Então, fibra de amianto, né? São bem prejudiciais aí para a saúde do trabalhador. Elas causam aí sérios problemas no pulmão, né? Então, elas são classificadas como fibras, tá? Então, os particulados sólidos, poeiras e fumos, tá? E aí a gente tem os particulados líquidos. O que são os particulados líquidos? Então, a gente tem lá a neblina. O que é a neblina? Então, é a suspensão de partículas líquidas formadas pela condensação de uma substância líquida numa temperatura normal, tá? E a névoa, o que é a névoa? É a suspensão de partículas líquidas pela ruptura mecânica de um líquido. Por exemplo, pintura com pistola. Não sei se vocês já viram esse tipo de pintura. Já. Então, ele faz uma névoa bem fininha, assim. E aí, isso também pode ser extremamente prejudicial para os pulmões daquele trabalhador, tá? Então, esses são os particulados líquidos. Professora, consegue ver essa tinta só se tiver um carro próximo. É verdade. Senão não dá. É tão fininho, tão fininho, tão fininho a partícula, tão pequenininha, que mal consegue enxergar, né? E aí a gente tem os gases e os vapores. O que são os gases? Então, são contaminantes na forma de gás, na forma gasosa, né? Ele por si só o seu formato é já na forma gasosa. E o vapor são contaminantes na fase líquida, em condições normais, tá? Então, a gente tem esses gases e vapores, também são divididos em orgânicos. Então, um exemplo de vapor orgânico, o metano, tá? Eles podem ser ácidos também, por exemplo, o cloro. Então, é um vapor que também que inalado pode causar prejuízos aí para o trabalhador. Eles podem ser alcalinos, por exemplo, amônia. E pode ser um gás inerte também, por exemplo, o CO2, tá? E aí, substâncias e compostos químicos em gerais, né? Qualquer tipo de composto químico, qualquer tipo de substância química que eu posso entrar em contato, né? Através da minha pele ou através da minha inalação, e pode causar algum tipo de prejuízo para o meu organismo, tá? Então, produtos dominos sanitários, esses produtos de limpeza de casa mesmo, né? São substâncias químicas também que podem causar algum tipo de prejuízo para a gente, né? Tem bastante casos, assim, de desmaio, de pessoas passarem mal, fazem aquelas misturinhas meio que fantásticas, assim, né? Pega cloro, mistura com desinfetante, mistura com não sei o que lá, e aí forma aquele... E aí a pessoa acaba passando mal, às vezes está com as janelas todas fechadas, não tem ventilação, acaba inalando ali aquelas substâncias, passa mal, e aí tem que ir para o hospital, enfim, né? E aí essas substâncias químicas, elas podem penetrar no nosso corpo de forma oral, né? Então a gente pode ingerir essas substâncias, na forma de inalação, que é a forma respiratória, então a gente vai respirar, vai inalar esse agente químico, ou pela pele, né? Contato pela pele, contato com a derme, que é a forma cutânea, tá? Então aí um geralzão sobre os químicos.
Os biológicos, então, são aqueles micro-organismos causadores de alguma patologia, de alguma doença. E aí a gente tem lá alguns tipos, né? Vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos. Tá? Então, esse é bem facinho, são só micro-organismos mesmos causadores de doenças. Né? E aí a gente tem um exemplo aí que a gente está vivenciando agora, que é o Covid-19. Né? Então, ele é um vírus aí que é com extremo contágio entre pessoas, né? Ele tem fácil contágio, então é muito fácil de passar de uma pessoa para outra. Então, ele é considerado um risco biológico, tá? Os riscos ergonômicos. Então, o que são os riscos ergonômicos? Então, são todos aqueles fatores que podem interferir na saúde física ou na saúde mental desses trabalhadores, tá? Pode comprometer tanto o corpo físico dele como a mente, né? Como doenças psíquicas e emocionais. Então, esses fatores ergonômicos, eles são causados quando não tem uma adequação boa no ambiente, ou quando o ambiente não é adequado àquele trabalhador, né? E aí ele acaba se expondo a esses riscos, e aí pode ter alguma doença associada em relação a eles, né? Então, a gente tem lá o primeiro, esforço físico intenso. Então, aqueles trabalhadores que carregam muita carga, carregam muito peso, se esforçam demais. Como que a gente identifica esse esforço físico intenso no trabalhador? Então, quando a gente verifica que ele está cansado, ele está ofegante, ele está suando, né? Então, é bem característico o esforço físico da atividade. O levantamento e transporte manual de peso, então é quando um carregador transporta uma carga manualmente, né? Então, a gente tem lá descarregamento de carga, né? Pessoal que carrega caixas, carrega diversos tipos de materiais, né? Em estoque, em armazéns, em supermercado, enfim, tem diversos tipos de levantamento e transporte manual de peso, que se não levantar da forma correta, eles podem ter algum problema de coluna, né? A gente vai estudar muito, muito em breve os riscos ergonômicos, tá? Ainda aqui na UC3, e aí a gente comenta um pouquinho mais sobre eles. Então, tem postura inadequada. Qualquer tipo de atividade, ele pode ter exigência de postura inadequada, né? No escritório, em qualquer tipo de atividade em indústria, em comércio, em serviços, na área da saúde, em todo que lugar a gente pode encontrar esse tipo de risco. E aí ele pode vir a desenvolver alguma lesão, alguma doença associada também a essa postura inadequada, tá? O controle rígido de produtividade. Então, quando eu tenho uma produção, uma meta a ser alcançada, e eu preciso vencer aquela meta, e tem um supervisor meu que fica no meu pé o tempo inteiro para eu conseguir produzir, né, e alcançar aquela meta. Então, tem um controle muito rígido de produção em cima de mim. Isso pode levar a alguma lesão, caso eu me esforce além do recomendado, tanto física quanto emocional, tá? Em posição de ritmo excessivo também, quando eu tenho um trabalho a ser vencido, né? Por exemplo, no caso de uma esteira, né? Uma linha de produção. Aí eu tenho uma esteira, e essa esteira tá ali funcionando a todo vapor, certo? Para eu vencer aquela esteira, né? Senão começa ali a dar problema de produção. Então, um ritmo muito intenso. Eu preciso trabalhar contra o tempo, contra o relógio. Trabalho em turno e noturno, então é quem trabalha em períodos à noite, né? Então, ou troca, né, o dia pela noite, tem hora que trabalha de manhã, tem hora que trabalha de tarde, tem hora que trabalha de noite, e aí temos também diversos tipos de problema em relação a isso. E jornada de trabalho prolongada, então quando você fica horas além da sua jornada, né, faz hora extra muito tempo, isso também acaba sendo prejudicial para o trabalhador. E monotonia e repetitividade. Monotonia quando não tem estímulo para o cérebro. É aquele trabalho chato, parado, sabe? Não tem estímulo, que dá sono, e aí isso pode ser prejudicial para aquele trabalhador. Né? E repetitividade quando exige muito de um mesmo grupo muscular. Então você repete muitas vezes o mesmo movimento, e aí isso pode causar edema, lesão, enfim, doenças associadas. Tá? Então, de uma forma geral, riscos ergonômicos. E os riscos de acidentes, então, tem relação com maquinários, equipamentos, iluminação deficiente, um layout inadequado, e aí tem uma série de quesitos aí que
Então, arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas e defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio e explosão e armazenamento inadequado, né, de objetos e cargas, tá? Tudo bem quanto à tabela? Lembraram? Beleza? Beleza. Estão me ouvindo bem, gente? A minha internet está meio ruim. Deu uma travadinha, mas dá para ouvir, professora. Tá, então, qualquer coisa vocês me falem, ó, professora, travou, não deu para escutar, tá? A gente volta aí. Muito bem, vamos lá. Então, agora a gente vai ver a diferença de risco e perigo, tá? Vocês sabem me dizer qual que é essa diferença? Alguém tem alguma noçãozinha? O que é risco e o que é perigo? Alguém se arrisca? Se arriscar é perigoso, hein? Arriscar é perigoso. Bom, então vamos ver. Qual que é a diferença aí de risco e de perigo, né? Então, primeiro, a gente vai falar sobre o perigo, tá? Então, o perigo, né? A gente tem uma norma que fala sobre isso, né? A OSAS 18.001, né? Quem quiser pode consultar ela, tá? E diz o que pra gente? Que o perigo é toda fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos, né? Humanos ou lesões ou doenças, né? Então, é tudo que pode me prejudicar, o perigo, tá? É tudo que pode causar algum dano para mim. Que mais? O perigo, ele pode ser, por exemplo, um produto químico, né? Então, eu tenho lá manipulação de cloro. Então, se eu estiver lá manipulando esse cloro, ele é um perigo, né? Ele pode me causar prejuízos, né? Outro exemplo de perigo, sei lá, uma máquina rotativa é um perigo, né? Se eu for me aproximar dessa máquina e de repente essa máquina rotativa pegou a manga da minha camisa e puxa o meu braço para dentro da máquina, tá? A máquina rotativa é um perigo, certo? O que mais que pode ser um perigo? Uma superfície quente. Estou lá na minha cozinha e deixei lá a minha panela no fogo e ela tá lá. Tá esquentando, tá esquentando, tá esquentando. E eu não percebi. E de repente eu vou lá e ponho a mão nessa panela para pegar essa panela, mas sem nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de proteção. A panela ou a superfície quente é um perigo, tá? O que mais? Um chão escorregadio. Tava lavando o quintal da minha casa e aí tava lá com espuma, com sabão, aquilo lá é um perigo. Se eu me aproximar e de repente escorregar e cair, eu posso ter uma lesão, tá? Então é um perigo. Enfim, tá? A gente vai ver mais alguns exemplos daqui a pouquinho. Mas é importante ressaltar que essa lesão, ela só vai acontecer se eu me expor a esse perigo. Se eu deixar o perigo lá quietinho, parado, eu vou ter lesão? Não. Não. Por quê? Porque eu não vou estar me expondo ao perigo, tá? E que mais? E o risco e o perigo é conjunto, né? O risco é o quê? Ele está atrelado a essa possibilidade, né? Ou seja, a essa probabilidade de acontecer algo. Então, o risco é a chance de algo ou de uma ação relacionada a uma execução que possa provocar algum prejuízo para mim, algum dano para mim, tá? Então, vamos ver aqui. Então, risco é a probabilidade ou possibilidade de ocorrer um dano, tá? O risco advém da exposição de um certo perigo. Então, é essa aproximação do perigo, é eu me expor a esse perigo, né? Aí eu corro um risco. Então, aqui, para a gente entender um pouquinho melhor, tenho essa foto do tubarão e do mergulhador mergulhando com o tubarão, tá? O que é perigo nessa foto? Tubarão. Ele não é um perigo? O que é o risco? É eu nadar com o tubarão, né? Então lá, o tubarão por si só é um perigo. Mas se eu não mergulhar com ele, eu não vou me arriscar e eu não vou ter lesão. Porém, se eu
for nadar com um tubarão, eu tenho chance, eu tenho probabilidade de que ele me morda, né? E eu possa ter uma lesão, tá? Tudo bem por aí? Uhum. Outro exemplo. Então, a gente tem aqui. Ops, tirei da tela. Peraí, gente, só um minutinho. Deixa eu achar aqui. Aqui, 4. Vamos lá. Então, aqui, né? Eu tenho outro exemplo aqui. Vocês estão vendo a tela, gente? Não. Não, eu não tô vendo, não. Não? Peraí, então, que eu não compartilhei ela. Só um momentinho. Pronto. Apareceu? Apareceu. Pronto. Então, aqui, né? Outro exemplo. Eu tenho atravessar a rua fora da faixa. Né? Então, eu tenho um casal ali atravessando a rua. O que é o perigo nessa foto? É o trânsito, são os veículos ali passando, tá? O que é o risco? Eu ser atropelado, né? Eu sofrer uma amputação, sofrer uma fratura, sofrer um trauma, tá? Então, o perigo, veículo, né? É o que pode me causar uma lesão. E o risco é a probabilidade de acontecer essa lesão, né? Por exemplo, operar uma máquina. Qual que é o perigo, por exemplo, né? Uma máquina defeituosa. Então, tem uma máquina lá que não está funcionando, está cheia de defeito. É um perigo. Qual que é o risco que ela vai me causar? Pode causar um ferimento, um prensamento de membro, uma amputação de membro. Né? Então, se eu me aproximar, se eu me expor a esse perigo, eu vou ter uma lesão, tá? Por exemplo, então, lavar o piso no local de trabalho. Qual que é o perigo? É o piso molhado, né? Piso escorregadio. Qual que é o risco? Então, se eu me expor ao piso molhado, se eu me expor, né, a esse ambiente escorregadio, eu posso ter o quê? Uma queda, um acidente, uma lesão, uma entorse, tá? Então, perigo e risco. Outro exemplo, transporte de carga na empilhadeira. Qual que é o perigo? O operador não está habilitado, não está autorizado a manipular ali aquela empilhadeira. Qual que é o risco? Acidente, morte, lesão, queda de materiais. Outro exemplo, atividade administrativa. Qual que é o perigo? É a repetitividade, né? Atividades repetitivas. Qual que é o risco? Lesão nas mãos, lesão nos punhos, muito esforço na articulação, tá? Beleza? Quanto a risco e perigo? Ficou alguma dúvida? Não. Não? Tá tudo bem? Tudo. Entenderam a diferença, certo? Muito bem, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre exposição do risco. Exposição ao risco, tá? Então, essa exposição ao risco, ela tá vinculada aí a 3 variáveis. Então, a primeira dela é o tempo, tá? A variável tempo. É o tempo de contato com o perigo, né? Então, dependendo, se eu ficar muito tempo exposto àquele agente, eu posso desenvolver alguma doença, né? Se eu ficar menos tempo exposto àquele agente, aí a chance de eu desenvolver uma doença é menor, tá? Então, o tempo é o período em que esse trabalhador fica em contato com aquele agente, tá? Aquele agente causador de um dano. A intensidade, então, é uma outra variável, né? A intensidade em que ocorre o contato. Então, o que significa essa intensidade? Pode ser, por exemplo, a concentração do agente agressivo, né, naquele ambiente de trabalho. O quanto ele pode ser maléfico para a minha saúde. Né? Então, eu tenho lá, eu tenho no ambiente de trabalho ruído. Mas o quanto de ruído eu tenho? Qual que é a intensidade desse agente? Né? Ele está abaixo do nível de ação? Ele está abaixo de 80 decibéis? Está abaixo, está com 72. Então não tem o risco. Não, ele está acima. Ele está acima do limite de tolerância. Ele está acima de 85 decibéis. Ele está com 98 decibéis. Então, a intensidade é grande. A intensidade do agente ruído é grande. Então, isso pode levar a maior chance de desenvolver perda auditiva, tá?
Então, o tempo é um fator que envolve desenvolvimento de lesão de doenças, a intensidade, concentração do agente também, e a natureza do agente. A natureza do agente é o quê? É o tipo de risco, né? É a capacidade que ele tem de agredir o meu organismo em determinadas condições. É a natureza do agente. Qual que é a natureza do agente? Ah, é um risco físico, frio. Ah, é um risco físico, calor. Ah, é um risco biológico, é o coronavírus, né? Um vírus extremamente, né, fácil de passar de uma pessoa para outra. Tá? Então, é o tipo de agente, a natureza do agente e o quanto ele pode ser agressivo para o nosso organismo. Tá? Então, esses são 3 variáveis, 3 fatores de exposição que contam na hora aí de desenvolver uma doença ou uma lesão. Muito bem. Então, qual que é a importância da avaliação desses riscos na nossa área, na área da segurança do trabalho? Por que é importante a gente avaliar esse risco no ambiente? Então, a gente vê aqui, né? A avaliação de risco, ela vai diminuir a ocorrência de acidente, né? E de doenças, porque eu vou conseguir identificar esse risco de uma forma mais eficaz, se eu for avaliá-lo, né? A partir dessa identificação de risco, eu vou poder avaliar esses riscos. Ah, que tipo de risco que ele é? Ele está presente no ambiente? Ele não está? Né? O quanto ele está presente, né? Quanto que eu tenho daquele agente naquele ambiente? Preciso mensurar? Então, eu vou avaliar, aí eu vou analisar esse risco. Ah, ok, encontrei lá 90 decibéis de ruído na minha empresa, num tal setor. Isso é prejudicial para o meu trabalhador? Preciso analisar. Como é que eu vou analisar? Eu vou confrontar com a legislação. Vou verificar se está acima do limite de tolerância ou não. E a partir dessa análise, eu posso determinar uma medida de controle para esse risco que eu encontrei lá, tá? Então, eu vou lá, vou determinar o risco, né, para poder, assim, estabelecer essas medidas preventivas ou medidas de controle. E aí, eu vou verificar as que já estão lá, né, que já estão sendo executadas, se estão sendo eficazes ou não, né? Lembra do ciclo PDCA, que o Luciano explicou para vocês? Sim. Vocês lembram? Então, aí é o processo ali do ciclo PDCA, né? É melhoria contínua. Se eu já tenho um controle de risco, eu não posso chegar e fechar os olhos e nunca mais verificar aquela situação, né? Eu preciso verificar se o que eu fiz está dando efeito ou não, né? E aí eu vou acompanhar os resultados das minhas análises, vou acompanhar se está tendo afastamento de funcionário ou não, né? Se está tendo aumento de custo por afastamento de funcionários dessa empresa. Então, eu preciso acompanhar, né, para ter esse ciclo de melhorias contínuas na empresa. E aí, eu já falei um pouquinho para vocês numa outra aula sobre isso, mas é importante a gente relembrar, tá? Que a gente tem 2 tipos de análise, né? A gente tem a análise quantitativa e a gente tem a análise qualitativa dos riscos, tá? Então, qual que é a diferença? Vocês lembram qual que é a diferença? Análise qualitativa e quantitativa? Alguém lembra? Não lembro, não. Lembra não? Poxa vida! Então, vamos ver qual que é a diferença da quantitativa e da qualitativa. Então, a primeira, qualitativa, tá? O que seria essa análise qualitativa? Então, é uma análise que eu vou qualificar, eu não vou quantificar, tá? No primeiro momento, eu só vou verificar se esse risco está presente naquele ambiente de trabalho, né? Então, eu, como técnico de segurança, eu vou lá na empresa, vou fazer uma avaliação, vou fazer uma inspeção no local e vou verificar se tem um risco lá. Pô, que tem poeira? Ah, pelo piso que eu tô vendo, tá cheio de poeira no piso, né? Então, eu vou verificar a presença daquele agente causador naquele ambiente de trabalho, tá? Só que eu não vou usar nenhum tipo de equipamento para mensurar nada, tá? Eu só vou observar o local, vou analisar o local, eu vou conversar com os trabalhadores, vou perguntar para eles sobre aquele risco, né, se é prejudicial, se eles têm algum tipo de doença associada àquele risco, se eles já foram afastados ou não por conta daquele risco,
né? Então, eu vou perguntar para eles, ô, seu João, o que você acha aqui do ruído? Dá para o senhor trabalhar? Como é que é? Ah, não consigo escutar o que o meu colega fala. Né? Então, aí você já identifica o risco, né? Você já identifica a presença daquele risco no ambiente de trabalho, tá? Então, eu vou o quê? Apenas observar a presença daquele risco, né? Eu vou ali analisar, verificar se ele está presente naquele ambiente ou não, tá bom? Tudo bem? Quanto à qualitativa? Sim? Professora, Fala. eu achei um exemplo aqui na internet, até achei que acaba aprendendo um pouco mais, né? Assimilando um pouco mais de qualitativa e quantitativa, porque eu sempre faço confusão nas duas. Aí tava assim, ó. A pergunta é: com que frequência você assiste filme? É a quantitativa. Aí depois tem as escolhas. Sempre, muitas vezes, algumas. De todos os filmes que você já assistiu, qual que você mais gostou? Que é a qualitativa. Então, a quantidade, quantitativa e qualitativa, o que você exatamente específico, né? Isso. Isso. Então, assim, lembra assim, para você não esquecer, para você não confundir, quando você falar de quantitativa, separa a palavra quantidade, né? Números, te remete a números, né? Quantitativa é a quantidade, te remete a números. Então, a quantitativa, eu preciso o quê? Analisar os números. E como que eu vou fazer isso? Através dos equipamentos. Eu vou mensurar a quantidade daquele risco lá, daquele agente causador de dano no meu ambiente de trabalho, tá? E a qualitativa, eu vou apenas verificar, né? Vou determinar qualidades, vamos dizer assim, né? Se está presente ou não, se está ali naquele local ou não, tá? Então, é uma forma bem facinho de lembrar. Então, a quantitativa, eu vou precisar mensurar através de avaliações com equipamentos, para sim aí eu conseguir analisar os valores que eu encontrei, né? Então, o técnico de segurança vai lá na empresa, vai utilizar lá as instrumentações necessárias para aquela avaliação, e aí o aparelho vai dar um valor, vai dar um número, né? Então, eu tenho lá um medidor de pressão sonora, que é para a gente analisar, quantificar a quantidade de decibéis de ruídos lá no ambiente de trabalho. Então, vai mostrar lá no visorzinho do equipamento quantos decibéis que eu tenho naquele ambiente. Ah, eu tenho 62 decibéis. Eu avaliei, ok. Mas aí eu preciso o quê? Analisar aquele número. O que eu faço com esses 62? Eu vou verificar lá na NR15 se ele está acima ou se está abaixo do limite de tolerância, tá? Para aí sim eu conseguir implantar uma medida de controle, uma medida preventiva, tá? Então, análise qualitativa, escrevi errado, tá, gente? É quantitativa, depois eu arrumo um slide para vocês. Análise quantitativa ocorre, né, quando a gente vai mensurar ali o ambiente de trabalho com algum equipamento, né? E aí eu vou ter um valor, um número, e aí eu vou analisar esse número de acordo com a legislação, tá? Tudo bem? Diferença de quântico para quali? Ficou alguma dúvida? Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, para mim, podemos seguir? Estamos aqui. Tá bom. Qualquer dúvida, vocês me fazem. Vocês não estão dormindo, não, né? Não. Vamos lá. O Rodrigo é suspeito, hein, professora? Eu não tô nem vendo o rostinho dele, eu não sei se ele tá dormindo. Ele tá rachando o bico ali, ó. Tá rindo. Tá rachando o bico? Tá rindo. Vamos lá. Com a mão na cara. Etapas da análise de risco. Então, a primeira etapa a gente tem o quê? A identificação desses riscos, tá? Então, eu vou verificar quais os riscos que eu tenho naquele ambiente, né? Então, nesse primeiro momento, eu poderia fazer uma qualitativa? Sim ou não? Na identificação do risco, eu poderia fazer uma qualitativa? Sim. Sim, né? Por quê? Porque eu vou identificar esse risco no local. Eu vou apenas identificar. Esse risco está presente tipo, aqui? né, professora? Isso. Vou identificar qual que é o risco que eu tenho aqui nessa empresa, né? Ah, eu tenho físico, eu tenho biológico, eu tenho ergonômico, né? Então, a primeira etapa é identificar o risco. Né? Verificar qual tipo de risco que eu tenho naquele ambiente. A segunda etapa é avaliar.
Aí, na avaliação, né, dependendo do tipo de risco que eu tiver, eu posso fazer uma quali ou eu posso fazer uma quanti, tá? Para verificar ali a quantidade daquele agente ali naquele ambiente, tá? Dependendo do tipo de risco que eu tenho lá, tá? Então se eu tiver vibração, eu posso fazer uma quanti, posso fazer uma quali? Posso, né? Então eu tenho equipamento que faz a mensuração da vibração lá da exposição ocupacional de membros superiores do trabalhador, ou quantificar a exposição da vibração de corpo inteiro daquele trabalhador. Né? Eu tenho um aparelho para isso, eu posso mensurar, né, se for o caso. Ruído, eu posso mensurar? Posso mensurar, né? Eu tenho um medidor de pressão sonora que vai me auxiliar na avaliação desse ruído, que vai me mostrar números, né? Vai me mostrar quantidade, tá? Risco ergonômico. Eu tenho como avaliar quantitativamente o risco ergonômico? O que vocês acham? Tem. Tenho como avaliar risco ergonômico quantitativamente? Tem. Como? Pela quantidade de funcionários afastados? Seria isso? Tá, mas isso você está analisando dados. Existe algum equipamento que mede uma má postura? Existe algum equipamento que mede nível de estresse? Existe algum equipamento que mede esforço físico intenso? Tem que estar no ambiente de trabalho. Não tem, né? É só você conversando com e você analisando o ambiente de trabalho e a atividade dele. Né? Então, a avaliação de risco ergonômico é tudo quantitativo, é qualitativa. Eu vou qualificar aquele agente. Né? Não tem como eu mensurar. Né? Às vezes o que é pesado para ele não é pesado para mim. Né? Pode falar. Igual no caso do telemarketing. Né? Fica sentada, ela tem que ter uma postura e tem eu esqueci o nome do equipamento que ela senta, que tem que colocar os pés. O apoio para pés. Então, existem uma série de dispositivos ergonômicos que a gente já vai ver daqui a pouco na UC3 ainda, que auxiliam nessa postura melhor no ambiente de trabalho. Mas eu não tenho como quantificar em números, entende? Pode falar. Então, só para deixar tipo assim, caso eu queira, caso a empresa me permita, eu posso fazer as duas avaliações? Sim, pode. E a quanti pode. Quando a gente tinha o PPRA, que agora não tem mais, né? Agora é o PGR, a gente fazia isso. Né? Então, a gente ia no local de trabalho, fazia uma qualitativa, né? Para verificar qual que é o risco que tem lá. E aí, dependendo do risco que eu encontrasse, eu faria também uma quanti. Então, além da qualitativa, eu faria também uma quantitativa, né? Para quantificar em valores, em números, aquele agente que tem lá no ambiente, tá? Então, beleza. Obrigado. Se o risco é mensurável, se ele pode ser mensurado através de números, através do uso de equipamentos, eu faço uma avaliação quantitativa. Se ele não pode ser mensurado através de números, eu faço uma qualitativa. Mas isso não impede que eu faça as duas, tá? A não ser que seja um risco que não tenha como mensurar em números, né? Como o risco ergonômico. Né? Não tem equipamento para risco ergonômico. Eu tenho ferramentas que me auxiliam a determinar se aquele risco é prejudicial ou não para aquele trabalhador, tá? Mas são ferramentas qualitativas, né? Que eu não tenho como mensurar em números, em valores, tá? Então, identifiquei os riscos, identifiquei lá os agentes causadores de dano no ambiente. Aí eu vou avaliar esse risco, né, da forma qualitativa ou da forma quantitativa, dependendo do tipo de risco, né, dependendo da atividade que ele está executando. Aí eu vou confrontar com a legislação, então eu vou verificar se aquilo ali está dentro ou fora do limite de tolerância, se aquilo é prejudicial ou não para aquele trabalhador. E aí, o terceiro passo é determinar um plano de ação. Então, eu vou procurar medidas preventivas para aquele risco, né? Então, eu vou tentar eliminar primeiro aquele risco. Se eu não conseguir eliminar aquele risco, eu vou tentar controlar aquele risco ou diminuir o seu impacto. E, por último, controlar as medidas adotadas, né? De novo, o ciclo PDCA, né? Eu vou analisar, vou avaliar
e vou verificar se tudo que eu realizei, se tudo que eu implementei está funcionando e está funcionando de uma forma eficaz ou não, tá bom? Então, essas são as etapas aí de análise de risco. Medidas de controle. Então, como que a gente faz para reduzir esses riscos, né, nesse ambiente de trabalho? Então, a gente viu que o risco depende do quê? Da exposição a esse perigo, né? Se eu deixo lá o perigo sozinho, parado, longe de mim, eu não tenho exposição. Então, eu não vou ter lesão. Então, eu não vou ter doença, né? Então, lá, sabendo que o risco depende da exposição ao perigo, se quisermos controlar esse risco, a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente elimina esse perigo, elimina da vida, né? Destrói esse perigo, ou reduz a exposição a esse perigo. Pô, não consigo eliminar esse perigo, não tem como eu eliminar esse perigo. Ah, então eu vou tentar reduzir essa exposição a ele, tá? Então são duas formas que a gente tem para controlar esses riscos. Então a gente tem lá, e segundo a OSAS 18.001, a gente tem ali uma hierarquia de controle de riscos, né? Então o que eu preciso fazer primeiro? Eu vou para o segundo, e se não funcionar, eu vou para o terceiro, e assim sucessivamente, tá? Então, é a hierarquia de controle de riscos. Então, a primeira coisa que eu tenho que pôr na minha cabeça para controlar um risco é tentar eliminar ele. Pô, professor, é impossível, não tem como eliminar esse risco. Então, eu vou tentar substituir esse risco. Professora, não dá, processo produtivo não permite, não tem dinheiro, não tem grana na empresa para substituir esse agente. Então, eu vou tentar controlar esse risco. Por exemplo, controles de engenharia. A gente já vai falar um pouquinho sobre eles. Pô, mesmo assim, mesmo com o controle de engenharia, o risco ainda é grande, não tem como controlar. Ah, então eu vou sinalizar, vou alertar e vou fazer controles administrativos. A gente já vai ver o que é também. Puxa, mesmo assim não deu certo, o risco ainda está super presente, não tenho mais o que fazer? Por último, eu uso o EPI, tá? Então, assim, quando a gente pensa em segurança do trabalho, agora vocês não mais, porque vocês não são mais leigos, né? Agora vocês já têm um certo conhecimento sobre segurança do trabalho. Aí a pessoa pensa, segurança do trabalho, EPI. Só que não, tem muita coisa antes do EPI a ser feita, né? O EPI é o último recurso que a gente vai utilizar para controlar o risco, né? E muitas indústrias, muitas empresas já vai direto no EPI, né? Não quer saber de medida administrativa, não quer saber de controle de engenharia, não quer saber de eliminar nada, já vai direto para o EPI. Estou dando EPI, já está controlado o risco. E não, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho de cada situação específica, tá? Oi, pode falar. Professora, quando eu uso o último requisito aí, que é o EPI, né? Eu já eliminei todas as hipóteses, eu fiz de tudo. O EPI foi o último. Mesmo assim, eu não consegui eliminar o problema. Aí esse setor entra como insalubre? Dependendo da situação, sim. Aí a pessoa vai receber insalubridade de acordo com a atividade que ela está exercendo, de acordo com o tempo de exposição, tá? Sim, aí sim, ela precisa receber o adicional, tá? Se eu conseguir eliminar esse risco ou controlar ele, não vai receber. Por quê? Porque esse risco está controlado, tá? Então, a sua colocação está bem certa, está bem correta. Né? Se eu não conseguir eliminar esse risco, dependendo do que for, né, estabelecido ali na NR15, ela vai receber a insalubridade, tá? Tem as situações específicas, que aí quando a gente for estudar a NR15, vocês vão ver quem tem direito e quem não tem, tá? Qual tipo de atividade tem direito e qual tipo de atividade que não tem direito, tá? Obrigado, professor. Nada, imagina. Deixa eu ver aqui o que mais. A gente tem uma fotinho aí das medidas de controle, das hierarquias de controle. Então, a primeira lá, eliminação. Então, eu vou tentar eliminar essa fonte de risco, tá? Se eu não conseguir eliminar, eu vou tentar substituir, né? Então, eu vou tentar substituir esse agente perigoso. Se eu não conseguir substituir, por exemplo, lá tem lá, né? Trocar um material por outro que seja seguro.
Então, eu tenho um agente químico que eu utilizo lá no meu processo produtivo, só que ele é cancerígeno. Eu vou tentar substituir por um agente químico similar, né, que eu possa utilizar no meu processo produtivo, mas que não seja cancerígeno, tá? Então, substituição ali do material, por exemplo. Mas essa substituição desse agente é muito mais caro. Esse que não é cancerígeno é muito mais caro do que o que é cancerígeno. E aí cabe à empresa estabelecer critérios para ver qual que ela quer utilizar. O que é cancerígeno, que é mais barato, ou o que não é, que é mais caro. Depende, ela vai ter que pôr na balança o que ela quer gastar, né, com o produto ou com a saúde do trabalhador lá na frente, tá? Então, eliminar, não conseguir eliminar, vou tentar substituir. Não conseguir substituir, vou tentar controlar, né? Então, eu vou controlar, fazer controles de engenharia. Então, o que são controles de engenharia? Por exemplo, o enclausuramento de uma máquina. É um controle de engenharia. Então, tem uma máquina lá muito ruidosa. Faz o barulho do cão. Então, eu vou fazer o quê? O enclausuramento dessa máquina. Eu vou abafar o ruído dela, né? É uma medida de controle de engenharia. Por exemplo, tem lá uma atividade de solda. Lá está o soldador soldando. Então, eu vou instalar um exaustor para aquele local. Também é um controle de engenharia, tá? É a instalação ali de uma medida protetiva para aqueles trabalhadores que estão expostos àqueles fumos de solda, por exemplo, tá? Se eu não conseguir controlar, eu vou sinalizar ou fazer controle de medida administrativa. Então, eu vou sinalizar, né? Vou colocar lá as placas de sinalização, vou colocar alerta, vou orientar, né? Vou identificar aquele risco e vou sinalizar naquele local. Ou então, as medidas administrativas. O que são essas medidas administrativas? Então, por exemplo, para eu diminuir a exposição àquele agente, eu vou fazer um rodízio de tarefa, um rodízio de atividade. Então, ele vai ficar, sei lá, 2 horas naquela máquina e depois ele vai ficar mais 2 fazendo outro tipo de atividade. Né? Rodízio de tarefa, rodízio de função, rodízio de atividade. Né? Para diminuir o quê? O tempo de exposição àquele agente. Né? Lembra que eu falei que tinha dois jeitos de controlar o risco? Um era eliminar ele e o outro era diminuir a exposição, né? Então, diminuir a exposição, a gente pode falar. Nesse caso aí, tipo, vamos fazer a rotatividade dos funcionários. Eles não podem depois ir numa medida judicial depois que saiu da empresa e falar que era desvio de função no decorrer seguinte? Então, não, porque assim, tem que ser um rodízio de atividade inerente à função dele, que ele consiga fazer naquele ambiente de trabalho dele, daquela atividade, né, que esteja relacionada com a atividade dele. Então, por exemplo, vamos supor que ele é um embalador de pallet. Então, a função dele, a atividade dele é pegar aqueles papéis filmes plásticos e envolver todo o pallet, tá? Só que no setor dele, ele tem mais 2 colegas. O colega dele, ele faz só a checagem desse pallet. Ele verifica se está ok aquela embalagem e faz um relatório, tá? Tudo no mesmo setor, no mesmo ambiente, tá? Eles são registrados em carteira com a mesma função, tá? Com a mesma atividade. E o outro, ele leva esse pallet com a paleteira até a expedição, tá? Então, em vez de ele ficar um só na paleteira, o outro só na verificação do pallet e o outro só na embalagem do pallet, eles vão intercalar entre eles. Então, um vai ficar na embalagem, dali 1 hora ele vai para inspeção e dali 1 hora ele vai para a paleteira e vice-versa. Eles vão rotacionando as atividades dentro do mesmo setor, dentro da mesma função, dentro da mesma atividade, tá? Entendi. E assim já facilita. E assim já facilita, né? Para você conhecer todos os dados do trabalho, né? Não só o seu, né? Todo o processo produtivo, exatamente. Senão você só fica naquela etapa. Eu só sei embalar pallet, só sei embalar pallet. Lá na ponta da produção, eu não sei o que acontece, né? Então, assim, eu já consigo conhecer toda a linha produtiva, já sei o que eu estou fazendo
Isso valoriza o funcionário, né? Porque ele não se sente aquele robozinho, né? Igual o filme do Charlie Chaplin, né? Que ele fica lá só fazendo aquilo, só fazendo aquilo, só fazendo aquilo, só fazendo aquilo. Uma hora a pessoa pira, tá? E podem ter outras consequências também, outros prejuízos físicos também no organismo dela. Então, a gente tem lá sinalização, controles administrativos, por exemplo, né, essa controle de rotatividade de funções, de atividades dentro do mesmo setor. E mesmo assim, se eu não conseguir com isso, né, controlar esse risco, aí eu entrego o EPI para eles. Tá? Então, o EPI é o último recurso a ser utilizado aí. Alguém quer falar? Não? Tudo bem? Podemos seguir? Pode seguir. Então, tá, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Então, vamos imaginar uma obra, tá? Uma construção civil. Então, a empresa está construindo lá um edifício, está construindo um prédio, e tem lá, né, tudo certinho, conforme a NR18, né? Tem a proteção periférica lá com as telas, tem as plataformas principais, tem as plataformas secundárias, tá tudo de acordo com a NR18. Tem as sinalizações, né? E lá tem a sinalização do quê? De queda de risco de queda de materiais. Aqui estamos em obra, risco de queda de materiais, tá? Que são medidas de sinalização, enfim. Mas essas sinalizações, elas são insuficientes para eliminar o risco. A placa está lá, está avisando, ó, que tem risco de queda de material. Mas só porque a placa está lá, significa que não vai cair nada? Exatamente. Não, né? Pode ter, tem um risco de cair, mesmo com a placa lá avisando, né? A placa não vai impedir nada, ela só vai me dar um alerta. Né? Isso, vai alertar, pessoal, cuidado, aqui tem chance de cair material, né? Porque muitas pessoas estão transitando lá na obra, né? E aí o risco é grande de acontecer algum acidente assim. Então, nesse caso, o que é recomendado? A pessoa utilizar o capacete, né? Sim. Então, para proteger a cabeça dela contra a queda de materiais. Então, assim, eu não consegui eliminar o risco de queda de materiais. Não tem como. É impossível. Falar para o material, ó, material, não pode cair lá embaixo? Não, é impossível. Isso a gente não controla, né? Não tem controle sobre isso. Eu não consigo eliminar isso, né? Não consigo substituir isso. Então, o que eu faço? Vou utilizar o EPI, tá? Para proteger ali contra a queda de materiais na cabeça das pessoas, tá? Então, a gente tem essa hierarquia aí de controle de riscos, né? Então, a gente tem lá a pirâmide inversa, né? A pirâmide de ponta cabeça. Então, primeiro de tudo, eu preciso tentar eliminar. Se eu não conseguir eliminar, eu vou tentar substituir. Se eu não conseguir substituir, eu vou tentar controlar. Né? A gente tem os controles de engenharia e controles administrativos. Se eu não conseguir controlar, eu vou utilizar o EPI no último recurso. Tá? E aí, na parte esquerda aqui, a gente tem a escala do que é mais efetivo e o que é menos efetivo no controle de risco. Né? Então, lá em azul, ali, a eliminação do risco, ou a substituição dele, no caso, é muito mais efetivo do que o uso do EPI, por exemplo. Né? O EPI, ele não vai evitar de que o acidente ocorra. Não é porque eu estou de capacete que não vai cair nada na minha cabeça. O EPI, ele vai fazer o quê? Ele só vai diminuir o impacto do dano. Né? Então, se eu estou lá na obra e, de repente, lá cai um martelo do 10º andar na minha cabeça e eu estou sem EPI, o estrago vai ser muito maior do que se eu tiver com o capacete, né? Então, assim, o EPI ele não vai evitar o risco, né? Não vai evitar, porém, ele vai diminuir esse impacto, né? Diminuir essa perda, diminuir esse prejuízo. Tudo bem, gente? Tudo. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ligar minha câmera para vocês me verem agora. Aí, ó lá, toda descabelada, cara de sono, que beleza. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida? Então, no momento, eu acho que não. No momento não, vai surgir depois. Vai surgir depois? Muito bem.
Então, era isso que eu queria passar para vocês. Né? Espero que vocês tenham... Presta atenção no que foi falado. O meu áudio ficou meio ruinzinho, né? Porque a minha internet está muito ruim, então acabou picotando um pouquinho. Eu estou gravando a aula, tá? Então, eu vou deixar essa aula disponível para vocês. Vocês podem assistir depois, quem não está presente agora. E qualquer dúvida, estou à disposição, né? Então, a Fernanda falou que ia vir dar um oi para vocês hoje, mas ela me deu calote, não veio, né? Eu mandei o convite para ela, mas ela não veio. Provavelmente ela vai querer vir em outro dia, em uma outra oportunidade. Mas aí fica... Eu aviso vocês, tá? Quando ela aparecer. Eu vou mandar os slides para vocês, tá? Vou corrigir aquele errinho que eu falei lá das avaliações. E vou deixar salvo aqui no Teams, tá? A aula para vocês conseguirem assistir quando vocês quiserem. Beleza? Tá bom. Pessoal, eu queria indicar o capítulo do livro para vocês lerem, caso tenha ficado alguma dúvida. Vocês têm esse livro aqui? Sim. Tem? Tá, então, para vocês fixarem esse conteúdo que a gente estudou hoje, eu vou pedir para vocês lerem... Calma aí, deixa eu achar aqui o capítulo. Mapeamento de riscos ocupacionais, tá? Página 145. 145. Ele vai falar um pouquinho de mapa de risco, porém, ele tem algumas questões bem importantes nessa parte de avaliação de risco, tá? Identificação de risco, tipos de risco, né? A classificação dos riscos, tá? Então, tem aqui esse capítulo aqui, tá? Meu é página 145, mas eu não sei qual que é a edição que vocês têm. A minha é a edição 24. 24ª edição. É a mesma? Tá, então é a da CIPA, eu não estou conseguindo ver. É o livro da CIPA, ó. Tá? É que não está aparecendo para mim aqui, não. Não está aparecendo? Então é o livro da CIPA, capinha verde. Capinha verde. Isso. Livrinho da CIPA, do Armando Campos. O capítulo de mapeamento de risco ocupacional. Tá? Aí vocês deem uma lidinha, né? Aí com certeza vai clarear um pouquinho mais sobre tudo que a gente conversou, tá? Vocês não precisam ficar muito atentos a essa questão do mapa de risco, que a gente vai ver mais para frente também, mas é mais a questão dos riscos em si, né? Da parte de avaliação. É bem interessante. Eu gosto muito desse livro, gente. Esse livro é muito bom. Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Não. Não? Professor, Então, pessoal, pode falar. Esses riscos, né? Depende de empresa para empresa, né? Sim, depende do tipo de atividade que a pessoa estiver executando, né? E a empresa vai determinar esse risco. Ah, tá. Então, assim, tem uma empresa que pode ter ruído, dependendo do processo produtivo dela, depende do maquinário que ela está utilizando. Mas pode ser que outra empresa não tenha. Tem um químico. Ou químico, por exemplo, também. De repente, o meu processo produtivo exige a manipulação de um agente químico. Mas pode ser que outra empresa não exija. Né? Então, depende do tipo da empresa, depende do que ela produz, do que ela trabalha, né? Do tipo de atividade que os funcionários executam. Tá bom? Beleza? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. A atividade, então, vai ficar junto com a da semana que vem, junto com a próxima aula, que é a continuação dessa, tá? A próxima aula a gente vai falar sobre EPI e EPC, tá? Equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva. Né? Ainda sobre medidas de controle de risco. E aí a gente vai falar especificamente de EPI e EPC, tá? Então, leiam esse capítulo da CIPA, do livro da CIPA, tá? Para esclarecer um pouquinho mais sobre o que a gente conversou hoje. E para a semana que vem, já leiam a NR6, tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre ela. Beleza? Beleza. Pessoal, muito obrigada pela participação. Um beijo para vocês. Bom dia. Né? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? Falou, agora vamos almoçar. Tchau, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, professora. Tchau. Falou, Edivan. Alô, rapaziada. Aí. Ó, Rodrigo. Pensativo. Ô, Nico, apareceu, Nicolas? Boa tarde. Nicolas tá aí faz tempo, mano. Não, que eu tô vendo a imagem dele agora. Quase falei boa noite pra ele, mas é boa tarde.
Falou. Já tenho, claro. Oi. Você tá me ouvindo? Estou. Cheguei na hora do amém. Pelo menos saiu na foto, né? Só consegui ligar o celular agora. Ontem meu marido levou para o serviço e quando chegou a bateria já tinha descarregado. Aí fui ligar agora de manhã, tava 0 de bateria. Aí dei uma carguinha e liguei. Só que aí eu só vi a mensagem agora. Era acho que 11. Você melhorou, Tânia? Né? Ruim. Melhorei. Eu tava com febre ontem. Passei o dia com febre, dor no corpo. Mas tomou o remédio? Então, eu tomei um Dorflex ontem, né? Aí foi o que me salvou. Mas até Achei esse Dorflex tempo perdido também, né? aqui. Não sei se aí choveu aqui onde eu tô, tá chovendo. Então, na segunda-feira de noite, eu fui no mercado e cheguei e fui direto pro banheiro tomar banho, né? Aí eu tomei banho e em vez de eu já me trocar, né, por algo pijama, né, eu fiquei de toalha. Ainda saí lá para fora, ainda fui no serviço de toalha. Então, eu acho que foi isso. Eu tava com o corpo quente e aí peguei corrente de ar. Quando foi ontem de manhã, eu já acordei podre já. Com febre.